Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui no nosso Esquenta US com questões baseadas na edital, as questões que têm mais potencial de serem cobradas no seu vestibular, certo? Então vamos acompanhar aqui. Se você quiser o material, ele vai estar aí na descrição do vídeo para você fazer o download gratuito, certo? Assim como outros materiais que a gente deixa nos vídeos, né? E o grupo, né? O nosso grupo exclusivo aí de estudos da UES, grupo gratuito, você entra lá e recebe materiais não só de química, nós temos outros professores lá participando, né? Matemática, física, e a galera a gente junto fez um grupão e tá nesse grupo se ajudando, tá bom? Então, bora começar aqui. Primeiramente, olha só, tá aqui a primeira questão, né? Você vai ver lá no material que você vai fazer download. Mas antes disso, a gente tem que fazer uma revisãozinha rápida aqui, só com relação a o que é que nós vamos tratar aqui. A gente vai tratar sobre eletroquímica, certo? Mas a eletroquímica, ela tem duas partes, tá? Então você tem aqui, ó, eletroquímica, certo? Para quem nunca viu ou para quem ainda está enferrujado, né? Eletroquímica, ó. E você tem isso aqui, ó. Você tem a pilha e você tem a eletrólise, beleza? Então você tem a pilha, tá? Pilha. E você tem a eletrólise, certo? Então não vou me aprofundar muito aqui na diferença entre as duas, só vamos pegar aqui o que interessa para a gente trabalhar hoje nas nossas 4 questões, tá? Pilha, você vai observar quando a coisa estiver acontecendo naturalmente. É natural, não precisa você ligar nem o equipamento, você só liga os contatos e a coisa começa a acontecer. Por exemplo, quando você coloca uma pilha dentro de um controle remoto, certo? Já está pronto para usar, aquela pilha ela já está descarregando, né? Quando você coloca uma pilha num relógio de parede, já começa a acontecer. Aliás, se você deixar a sua pilha parada daqui a um tempo, ela vai descarregar porque naturalmente ela já está fazendo o fluxo de elétrons ali, só porque aconteceu os contatos necessários. Então, a pilha é o que? A pilha é um processo espontâneo, tá? É um processo espontâneo. Você não precisa fazer nada para ela acontecer, tá? Só ligar, ó, é um processo espontâneo. E a eletrólise, a eletrólise vai ser o que? É um processo ao contrário, é um processo não espontâneo. Dito isso, dito isso, a gente vai trabalhar com algumas outras informações, certo? Eu tenho, por exemplo, uma situação que acontece onde eu vou trabalhar com número de oxidação. Então eu vou fazer uma reguinha e aqui eu vou dizer que é menos 1, opa, mais 1, mais 2, mais 3, tá? E para trás eu vou colocar menos 1, menos 2, menos 3. O que é que você vai fazer? Você vai, toda vez que tiver dúvida, desenhar essa reguinha e pensar o seguinte, ó. Se o número de oxidação aumentar, está ficando cada vez mais positivo, está ficando cada vez maior, ocorreu um fluxo de elétrons e esse fluxo de elétrons está fazendo com que aquele elemento, aquele ente participante ali, ele fique com o seu NOx cada vez mais positivo, tá? Então, isso acontece porque você está, ó, perdendo, ó, perdendo, né? Botei perdendo, bota aqui, ó, elétrons, tá? Se o fluxo acontecer no sentido contrário, o fluxo não, né? Se o número de oxidação acontecer no sentido contrário, matematicamente, numericamente, você está vendo aí que os números estão sofrendo uma redução, eles estão reduzindo. Então você vai dizer que houve uma redução. E essa redução ocorre quando você ganha elétrons, tá? E o que é que acontece aqui? Basta você focar quando diminui.
quando reduz, que vai ser o mesmo nome. Então aqui acontece uma redução e aqui o contrário, acontece uma oxidação, tá? Então, onde ocorre uma oxidação, onde está ficando cada vez mais positivo, está perdendo elétrons, está perdendo cargas negativas. E o contrário é verdadeiro, está ganhando elétrons, está ganhando elétrons, está ganhando cargas negativas, então o meu númerozinho de oxidação começa a ficar menor, certo? Então eu tinha menos 3, ganhou um elétron, desculpa, eu tinha 3, ganhou um elétron, 2, ganhou um elétron, 1, ganhou um elétron, 0, elétron negativo, matematicamente vai reduzindo. Belezinha? Então vamos para a primeira questão, que ela fala o seguinte, ó, da UES 2022, um dia desse, né? O que é que ela fala aí? Ó? Deixa eu só mudar a caneta e nós vamos já começar. Olha só, para minimizar os efeitos da corrosão, as chapas de casco de um navio são presas às cavernas por rebites de magnésio. Isso aqui são termos técnicos, pessoal, que é o seguinte, rebites, é os parafusinhos, né, que coloca lá, você vê aqueles pontinhos, né, como se fossem parafusos, são os tais dos rebites. Caverna é uma cavidade que existe na estrutura do navio, certo? É só isso, mas o que você tem que focar aqui? Que no casco do navio eu tenho placas de magnésio presas, tá? Que tem como função sofrer corrosão no lugar do ferro, certo? Então vamos lá, antes da gente passar para a análise, vamos ver aqui umas imagens. Ó. Esse aqui é um dos tipos de placas de magnésio que podem ser utilizadas nos cascos dos navios, tá? Imagina um navio ser lançado numa solução salina como o mar, né? E não sofrer corrosão, muito difícil. Aí é necessário fazer isso daqui, ó, tá? Outra imagem aqui, ó, de um barco, de um navio qualquer, ó, olha onde é que está aqui, ó. Tem uma plaquinha de magnésio presa aqui, tá certo? Então o que acontece? Ó, vamos tirar aqui e vamos pensar um pouco. Ó. O que é que você vai raciocinar daqui, certo? Quem está sofrendo corrosão, tá? Tem uma coisa muito prática de você lembrar que é o seguinte, ó. Imagina uma placa de aço que a gente pode considerar aqui como se fosse um portão, né? Um portãozinho aqui de aço, tá? Tá aqui a maçaneta, né? Tá aqui, abre em dois lados. E aí de repente a pessoa não pinta, não cuida, não faz nenhum tratamento e esse negócio começa a enferrujar. Não sei qual local do Brasil você está, mas a gente fala, começa a enferrujar. Se alguém disser assim, olha só, está oxidado, olha, você naturalmente, sem pensar em química, você já correlaciona com o enferrujamento, não é isso? E aí começa a ficar cheio de buraco esse portão, essa placa, e esse negócio começa até a ficar meio sujo aqui. Né? O que está acontecendo? Os átomos de ferro estão saindo da estrutura do ferro, estão ficando solúveis, porque eles estão ficando no formato iônico, certo? Estão aqui realmente saindo da estrutura, ficando os buracos aqui, saindo aqui, sendo levados com a água, tá? Então, leva para a prova esse nome. Ah, está enferrujando, está oxidando, está corroendo, está sofrendo oxidação. Uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra, certo? Então vamos lá. Se ele diz que os rebites de magnésio, certo, sofrem corrosão no lugar do ferro contido no aço, o que ele está querendo dizer com isso aqui? Ele está querendo dizer que se sofre, olha só, se sofre corrosão, está sofrendo uma oxidação, certo? Se está sofrendo oxidação, eu quero que você lembre da nossa reguinha lá de número de oxidação, ó, que eu tenho 0, eu tenho mais 1, eu tenho mais 2. Na hora que reduz, diminui o número de oxidação. Se reduz, ganha elétrons, né? Então eu vou colocar aqui, ó, reduz. Na hora que aumenta, é o contrário. O contrário de redução é oxidação. Então, olha só, oxidação. Tá? Então, se está sofrendo corrosão, está sofrendo oxidação, está perdendo elétrons, tá?
perdendo elétrons. E aí, por que está acontecendo isso? Porque você tem a placa de ferro, vamos colocar aqui a placa de aço que contém ferro, tá? E você tem a plaquinha aqui de magnésio, tá? Uma pilha, pessoal, acontece desse jeito aqui, ó. Quando eu toco dois metais por meio de algum fio, algum meio condutor, acontece um fluxo de elétrons de quem tem mais potencial para sofrer oxidação e para quem tem mais potencial de sofrer redução. Então a coisa acontece simultaneamente. Ó. Na hora que esse aqui está sofrendo a oxidação, a placa de ferro está sofrendo o quê? Está sofrendo uma redução. E aí, olha só, se esse cara aqui está perdendo elétrons, esses elétrons estão vindo para onde? Estão vindo para cá, certo? E por que isso acontece? Porque inteligentemente percebeu-se que se eu colocar magnésio junto com ferro, quando eu comparo os dois, o potencial do magnésio vai ser de sofrer uma oxidação em contato com o ferro. E o ferro vai sofrer uma redução. E aí, o que é que a gente diz? Que o magnésio tem o maior potencial de ionização? Nada a ver. O magnésio tem o maior potencial de redução? Não, porque ele disse que ele sofre corrosão, quem sofre corrosão sofre oxidação. Então o maior potencial dele é de oxidação. Tranquilo? É assim que a gente resolve, é assim que a gente raciocina esse tipo de questão que cai demais na UES, né? Cai demais. Acho que é o único momento que o avaliador da UES cria questões que correlaciona com o dia a dia, que aí eu fico feliz, né? Que aí você tem que pensar, né? Não só decorar o que tem a ver aqui com eletroquímica. Belezinha? Vamos para a segunda questão. Olha só. Para que uma pilha funcione, é necessário que a reação de oxidação-redução seja espontânea. Foi o que nós já falamos lá no começo, né? Você não tem que forçar nada, você não tem que botar na tomada, você tem só que juntar um metal com o outro e a coisa começa a acontecer. O que acontece lá no navio, por exemplo, é uma pilha, aquilo ali. Aquilo é uma pilha. Tá? Na hora que eu grudei o magnésio no casco do navio, está acontecendo um fluxo de elétrons natural. Isso é a pilha, tá bom? Então, olha só, considere as seguintes semi-reações de redução e seus respectivos potenciais padrão em volts. Olha só, agora eu quero que você olhe para cá com bastante cuidado. As reações aqui, elas estão dando o potencial de quê? De redução. Então você tem que falar do jeito que eu estou falando aqui para você não errar. Você tem que olhar para esses números e pensar assim, ó, esses potenciais aqui são os valores que esses metais têm de sofrer uma redução, de serem reduzidos, tá bom? O que é isso? É, por exemplo, esse cara aqui, ó, o cobalto sair de mais 3 e ir para mais 2. Olha só, vamos colocar a nossa reguinha lá de novo, ó. O cara estava aqui, ó, 0, mais 1, mais 2. Faz isso na tua prova, desenha no cantinho, que tu não tem como você errar, ó. Mais 2, mais 3, ó. Então, olha só, ele saiu de mais 3 e foi para mais 2. Então, numericamente, concorda comigo que matematicamente não reduziu o número? Se reduziu o número, você taca head aqui, tá? E todas essas equações aqui, elas estão no formato de redução, tá? Porque os potenciais aqui são de quê, ó? De redução. Então está sempre saindo, está sempre reduzindo. Ó. Se fosse o contrário, seria oxidação, era só inverter a equação. Show? Então olha só, o cobre está saindo de mais 2 indo para 0, ó, quase que não sai, né? 0, substância simples sem carga, ó, 0. Aqui, ó, mais 2 para 0, mais 1 para 0, então está todo mundo sofrendo redução. Primeiro ponto de observar é isso. Você não pode ficar em dúvida com relação a isso, tá? Então, olha só, está todo mundo sofrendo redução, os potenciais de redução estão aí. E aí o que você tem que fazer agora? Você tem que comparar valores. Agora vem a matemática, olha só. Vamos para as questões. Ele está querendo montar uma pilha na letra A com cobre
e o estânio. Vamos ver o que é que está acontecendo aqui, ó. Vamos observar aqui, ó, cobre, que é o 2, e o estânio. Aí você vai para os valores, ó. Qual é o maior valor de redução? É mais 34 ou menos 14? Ora, pessoal, a gente sabe que o valor mais 34 é maior do que menos 14. Então, se eu grudar esses dois, quem vai ganhar na redução? O cobre, que ele tem um valor de redução maior. Ou seja, ele vai ter que na pilha sair de cobre mais 2 e ir para cobre 0, do jeito que está aqui, porque é ele que está ganhando. Vamos ver se na letra A a pilha está sendo montada da maneira correta, que aí você vai perceber onde que está o pulo do gato. Ó. Ele está saindo de cobre sólido e indo para cobre 2+. Ó, ele está saindo de 0 para mais 2. Olha só, ele está subindo, ele está aumentando de valor. Ele não está reduzindo, ele está oxidando, tá? E pode, não, vamos repetir para você não esquecer de jeito nenhum. Quando eu grudo o estânio com o cobre, quem é que ganha na redução? O cobre, ó, maior valor de redução. Então ele deveria sair de mais 2 para 0. E aqui não, ele está saindo de 0 para mais 2. Está errado. Por isso você não vai marcar essa daqui. Certo? Vamos comparar outro aqui, ó. Letra B. Letra B, o que, que você vai fazer? Ó? Ele está comparando o cobalto com quem aí? Consegue ver? Ó, cobalto com o sódio. Vamos ver aqui, ó. Cobalto, sódio. Olha só, quem é que ganha quando eu grudo os dois na redução? Cobalto mais 1,82 e o sódio menos 2,71. E a diferença é gigante, né? Então, ó, mais 1,82 é muito maior do que menos 2,71. Então, o que é que tem que acontecer? Na hora que eu for construir a reação da pilha, o cobalto é quem vai sofrer a redução. Então, ele tem que sair de mais 3 e ir para mais 2. Está acontecendo isso no item B? Tá não, ó. Ele está saindo de mais 2 e indo para mais 3. Tá ao contrário. Então tá fora também. Então vamos riscar aqui, ó, a letra A e a letra B. Tranquilo? Entendeu? Precisa de mais suporte, precisa de mais explicações sobre isso. Aí a gente só vai saber se você comentar, tá bom? Vamos lá, letra C, ó. Cobalto e estânio. Olha só, cobalto e estânio. Deixa eu dar uma apagadinha aqui para poder a gente... Olha só, deixa eu dar uma apagadinha aqui para poder a gente pensar um pouco. Ó. Entre o cobalto e estânio, você já deve ter percebido que está numa ordem decrescente, né? Então o cobalto ganhou de novo, ó, porque o cobalto é mais 1,82 e o estânio é menos 0,14. Então quem ganhou de novo o cobalto? Ele está saindo de mais 3 para mais 2, vamos ver, ó, mais 3 e foi para mais 2. Até aí está correto, né? Agora vamos ver o estânio. Ó. Se o estânio... O cobalto está correto, certo? Se o estânio é quem vai sofrer, então, olha só, ele ganhou no potencial de redução. Então, o que, é que você tem que dizer? Ele vai sofrer uma redução e o que está em contato com ele, obrigatoriamente, é quem vai sofrer uma oxidação, certo? Mas, para sofrer uma oxidação, eu tenho que inverter, eu tenho que deixar isso aqui com a cara de oxidação. Então, é só copiar invertido, ó, tá? Então, começa com o que? Ó? Estânio sólido, tá? Estânio sólido, beleza? Aí, tudo que está aqui, ó, estânio 2+, mais 2 elétrons, ó. Estânio, ó, estânio 2+, mais 2 elétrons, beleza? E aí na hora que eu inverti essa equação, aqui ficou mais 0,14, ó. O potencial agora virou potencial de oxidação. Então, quando eu junto os dois, ó, o estânio vai ter que sair de estânio sólido, que é 0, para mais 2. E olha o que está acontecendo aqui, ó, 0 para mais 2. Tá certinho.
Olha, e esse 2 aqui, ó. Esse 2 aí é para balancear, galera. Porque olha só, vamos olhar aqui, ó, somente para, ó, vamos olhar aqui somente para, aqui, ó, somente para os reagentes, ó, somente para os reagentes. Se você observar quantas cargas eu tenho aqui, ficou ruim, não foi isso aqui? Ficou ruim pra caramba. Deixa eu apagar aqui, botar de amarelo que é melhor. Olha só, quantas cargas eu tenho aqui nos reagentes, ó, antes da seta? 3 mais, vezes 2, 6 mais, beleza? Quantas cargas eu vou ter lá do outro lado, ó? 2 vezes 2, 4 mais, e aqui, ó, 4 mais, certo? Ou, 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Então tem 6 positivo de um lado, 6 positivo do outro. Então, balancearam-se as cargas, então tá tudo ok. A gente fica com a letra C, beleza? Letra C. E vamos para a próxima rapidinho, né? Tranquilo? Vamos para a próxima. Olha só, dá uma pausa, leia a questão, tenta resolver, depois continua o vídeo e aí vê se acertou. É assim que você treina, tá bom? O S 2021, veja que são questões não tão antigas, né? Não tão antigas, tá? As baterias recarregáveis possuem a característica de prolongar muito sua vida útil, o que aumenta a relação custo-benefício. A bateria recarregável mais conhecida é a bateria de chumbo usada nos carros, que por armazenar energia é definida como uma bateria de armazenamento. Esse tipo de bateria consiste em 6 células, cada uma gerando 2 volts. Aí 6 vezes 2, ó, o total dá quanto? 12, né? Isso porque está ligado em série, né? Lá da física você sabe que soma, né? A reação celular geral é dada pela seguinte equação química. Ó. Então está aqui a equação geral. Então, quando ele fala isso, ele quer que você observe que isso aqui é uma pilha, tá? Isso aqui é uma pilha e tem gente que está sofrendo oxidação, tem gente que está sofrendo redução. Tranquilo? Primeira coisa que a gente vai observar aqui é o seguinte, ó. Tem alguém como substância simples? Tem, tá aqui, chumbo, ó. Então o número de oxidação dele é 0, tá? Onde é que está o outro chumbo aqui, ó? O outro chumbo tá aqui, ó. Então, aqui o meu queridinho aqui, oxigênio, ó, é menos 2 a carga dele, NOx. Vezes 2, ó, menos 4, beleza? Então, obrigatoriamente, para zerar isso aqui, esse meu chumbo que está aqui, ele tem que ser mais 4. Então, o que é que vai acontecer? Eu tenho o chumbo que vai sair daqui e vai vir para cá, tá? Chumbo que vai vir para cá. E aí, ó, o que é que você vai fazer? Esse SO4, pessoal, sempre é assim, ó, SO4, 2 menos, certo? Então, se é SO4, isso aqui tudo é 2 menos de um lado, aqui vai ser quanto? Aqui vai ser mais 2, para poder zerar. Cálculo de NOx, tá bom? Vou deixar um videozinho aqui para você estudar, se você estiver enferrujado nisso. Então, o que acontece? Ó? Esse chumbo aqui saiu de 0 e foi para mais 2. Vamos lá para a nossa reguinha. Ó. Reguinha, olha só. Saiu de 0 e foi para mais 2. Aumentou, certo? Aumentou. Se tivesse descendo, era redução. Então, o que está acontecendo? Oxidação. Então, aqui está acontecendo uma oxidação. Tá bom? Esse chumbo aqui, ó, ele saiu de mais 4 e foi para mais 2. Então aconteceu o contrário, ó. Ele saiu, ó, de mais 3, ó, mais 4 e desceu. Então sofreu o quê? Uma redução. Então você tem um que reduz e o outro oxida. Mas professor, é tudo chumbo? Não tem problema não, são espécies diferentes. Um está na placa, o outro está na solução. E eles estão num meio reacional ácido, que é no ácido, ó, no H2SO4 aqui, ó, tá? O ácido sulfúrico. Beleza, como é que eu vou responder isso se o cara tá chamando de ânodo, cátodo, eu não sei o que é isso. Você vai fazer o seguinte, quando for pilha, tá? Quando você descobrir quem está oxidando, você olha para cá, ó, oxidação é vogal. Entre o cátodo e o ânodo, quem é que tem vogal? O ânodo. Então, oxidação ocorre no
ânodo. Beleza? Ânodo. Tranquilo? Faz isso que dá certo. Redução, olha que maravilha, olha como Deus é bom, né? Que ele colocou tudo bonitinho. Ó. Redução é consoante. E quem é que tem consoante? O cátodo ou o ânodo? Letra C é consoante, viu, gente? Tá? Ainda é. Tá? Cátodo ou ânodo? Então aqui vai ser o cátodo, beleza? Então a gente já tem, ó, oxidação, ânodo, redução, cátodo. Aí é que vem um detalhe, que a galera erra. Quem está sofrendo redução e oxidação é o elemento químico? Não, pessoal, cuidado. Quem sofre redução ou oxidação, quem sofre o processo é a substância inteira, certo? Você tem que olhar para a substância, tá? É tanto que eu não tenho saindo da mesma substância, ó, duas coisas aqui, certo? Então, olha só, quem está sofrendo oxidação aqui, ó, quem é o ânodo? É o chumbo sólido. Quem é o cátodo? Quem é o cátodo? É esse cara aqui, ó. É o óxido de chumbo. Beleza? Então vamos resolver as questões, ó. Vamos resolver as questões. Vamos ver os itens, ó. O que é que ele está falando aqui, ó? O ânodo é feito de chumbo. O ânodo é feito de chumbo. O ânodo é feito de chumbo, tá correto. O cátodo é feito de óxido de chumbo. O cátodo é feito de óxido de chumbo, tá correto. E o eletrólito é uma solução concentrada de H2SO4, tá correto. Letra A, tá? Ó, o cátodo é feito de sulfato de chumbo? Não, o cátodo não é feito de sulfato de chumbo. O cátodo é feito de óxido de chumbo, tá bom? O ânodo é feito de chumbo, tá? E o cátodo é esse aqui, ó, até aqui está correto. E o eletrólito é sulfato de chumbo? Não, o eletrólito é dentro, fica tudo mergulhado dentro do ácido sulfúrico, tá? O cátodo é feito de chumbo, está incorreto também, a gente fica com a letra A. Beleza? Tranquilo? Vamos para a última questão, eu acho que é a última questão. Vamos aqui, ó. Na limpeza de sua casa para remover sujeira mais intensa, Lindalva precisa usar ácido muriático, ó, questão 2021. Ácido muriático é o HCl concentrado, né? Para preparar a sua solução de limpeza, ela tem a seu dispor vasilhames, olha que chique, ó. Dona Lindalva vai preparar uma solução de ácido muriático para fazer a limpeza e ela tem vasilhames de prata, né? Zinco, chumbo e de alumínio. Tendo em mente os materiais desses vasilhames, observe as seguintes semi-reações e seus potenciais de redução. Certo? Tá aqui os potenciais de redução. Você já entendeu, né? Da questão anterior, o que é que significa isso aqui. Considere as semi-reações e seus potenciais padrões de redução acima apresentados. É correto afirmar que Lindalva deve escolher que vasilhame. Ou seja, presta atenção. Ela tem que escolher um vasilhame que não vá se desfazer quando ela for preparar o ácido muriático, tá bom? Então, dá uma pausa no vídeo, tenta resolver, tenta escolher qual é o vasilhame que ela vai escolher, depois volta pra gente continuar, tá bom? Então, considerando que você já voltou, você vai olhar para cá. Ó. Ela vai colocar HCl, tá? Então, olha só, o HCl, na hora que eu colocar em água, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma ionização, ele vai liberar H+, mais Cl-, beleza? Isso aqui é que causa a acidez do negócio. Aí ele está dizendo aqui que isso aqui também tem um potencial de redução. Qual o potencial de redução? Ó, 2H+, recebe 2 elétrons, vira H2, e ó, o potencial de redução dele padrão, ó, o padrão é 0. Tá? Então vamos lá. Se eu colocar esse vasilhame, ou se eu colocar esse ácido no vasilhame de prata, quem é que vai sofrer uma redução? Tá? Quem é que vai sofrer uma redução? É a prata ou é o vasilhame? Certo? Então eu tenho aqui, ó. Quem é que é maior? Mais 0,8 ou 0? Concorda que é mais 0,8? Então olha só, o vasilhame está ganhando na redução. Então quer dizer que em contato com o ácido é que vai sofrer uma oxidação. Então o vasilhame de prata vai se desfazer? Não vai. Então você já marca a letra B, ó. Prata, porque não é oxidado pelo ácido. E corre rápido para a próxima questão. Mas como a gente está treinando, né, vamos ver as outras. Ó.
Se eu colocar meu vasilhame no zinco, ó, se eu colocar o ácido no vasilhame de zinco, vamos comparar aqui, ó, vamos comparar. Olha só, como é que você faz lá na hora da prova? Você faz assim, ó. Coloquei aqui o vasilhame de zinco, agora, ó, coloquei o ácido, certo? Quem é que está ganhando? O zinco, ó, tem potencial de redução menos 0,76. E o ácido, 0. Quem é maior? 0 é maior do que menos 0,76. Então o ácido vai sofrer uma redução e o vasilhame de zinco vai sofrer uma oxidação. Oxidação, que significa o quê? Perder elétrons, que significa se corroer, se desfazer, né? Então posso colocar no de zinco? Não, tá? Então por isso, ó, o zinco porque desloca o hidrogênio da solução? Não, nada a ver, ó, tá? E o zinco é reduzido? Não, o zinco vai ser oxidado, beleza? Posso colocar no de alumínio? Pelo amor de Deus, jamais faça isso, porque olha a diferença de potencial aqui, vai ser um destroço. Ó, se você colocar o ácido, que é 0 volts aqui de redução, no de alumínio, olha a diferença de potencial aqui. De 0 para menos 1,66, considerando os termos técnicos que a gente usa aqui na análise do que é uma pilha, do que dentro da eletroquímica, é uma diferença muito grande. Então, não é legal não, porque olha só, 0 é muito maior do que menos 1,66. Então, continua o ácido sofrendo uma redução e o de alumínio vai se desfazer todinho, ó, a oxidação. A mesma coisa você já deve ter notado que vai acontecer com o de chumbo. Então fica mesmo a letra B. Tranquilo? E é isso. A gente fica por aqui. Um grande abraço e sucesso.